Em meio às sombras impenetráveis das florestas tropicais, entre desertos carbonizados pelo sol e nas cumeadas inacessíveis das montanhas do norte e sul da América, estão escondidos enigmáticos monumentos, cujas origens estão envolvidas em um manto de mistério. O continente, que muitos consideram jovem e bem estudado, na verdade guarda segredos antigos, diante dos quais até a ciência moderna se detém em perplexidade. Imagine-se pirâmides massivas, perdidas em um labirinto verde de florestas tropicais, cujas verdadeiras finalidades ainda causam acalorados debates entre os cientistas. Como poderiam os antigos construtores, sem as tecnologias modernas, erguer tais obras perfeitas? E o que dizer sobre a rede de túneis subterrâneos, conhecidos apenas pelos povos indígenas, que transmitiam esses conhecimentos de geração em geração, sussurrando ao redor das fogueiras noturnas? Ainda mais surpreendentes são as cabeças de pedra dos Olmecas, colossais, pesando dezenas de toneladas como se tivessem caído do céu, com traços faciais que não se assemelham a nenhum povo conhecido pela ciência. Mas o mais impressionante é a coincidência arquitetônica entre civilizações separadas por milhares de quilômetros de territórios inacessíveis. Como poderiam elas usar técnicas de construção idênticas sem contato entre si? Em nossa jornada atual, investigamos 15 monumentos misteriosos da América, que deixam os arqueólogos modernos em um beco sem saída. Isso não são invenções nem lendas. São objetos reais, cujas existências são reconhecidas pela ciência oficial, mas cujas histórias permanecem uma das maiores enigmas da humanidade. E o primeiro item na nossa lista, sem dúvida, é o mais enigmático geóglifo do planeta, as misteriosas linhas de Nazca. Imagine um platô desértico no sul do Peru, onde, ao longo de centenas de quilômetros quadrados, a Terra está coberta por gigantescos desenhos que são impossíveis de serem distinguidos da Terra, mas que se tornam evidentes quando observados de cima. Colibris, macacos, aranhas, condores e outras figuras, algumas com mais de 300 metros de comprimento, foram criadas por uma antiga civilização Nazca entre 200 anos antes da nossa era e 600 anos depois da nossa era. Mas como e por quê? Como pessoas que não podiam voar puderam criar desenhos que só fazem sentido quando observados de cima? Quem deveria ver esses sinais? A arqueologia oficial nos oferece uma versão. As linhas poderiam ter servido como trilhas rituais para cerimônias ou estar relacionadas com o culto à água em uma região árida. Alguns pesquisadores, como Maria Reich, que dedicou toda a sua vida ao estudo das linhas, afirmam que elas são um calendário astronômico que permitia prever as estações de chuva e seca. Mas há teorias ainda mais ousadas. Erich von Däniken, cujas obras agitaram o mundo científico na década de 1960, propôs que as linhas de Nazca são nada mais que pistas de pouso para naves espaciais de extraterrestres que os antigos peruanos consideravam deuses. Embora a ciência acadêmica rejeite essa ideia, a pergunta permanece aberta. Por que os criadores das linhas queriam que seu trabalho fosse visto apenas do céu? Outro fato ainda mais enigmático é que muitas linhas apontam para pontos de nascimento e pôr do sol de certas estrelas no período em que os geóglifos foram criados. Coincidência simples ou mensagem cifrada? É impressionante também o fato de que, apesar de terem passado milhares de anos, as linhas estão perfeitamente preservadas graças ao clima único do deserto de Nazca, com pouca chuva e ausência de ventos fortes. É como se a própria natureza tivesse decidido preservar esse mistério para as futuras gerações. Os moradores locais, de geração em geração, transmitem lendas de que seus antepassados podiam voar e observar suas criações do alto, utilizando alguns navios dourados, cujas descrições lembram impressionantemente os balões de ar quente ou os dirigíveis modernos.
Será que a antiga civilização possuía tecnologias que permitiam subir ao ar? Ou será que as linhas de Nazca são uma mensagem gigantesca para alguém que poderia observar a Terra do alto? Cada novo pesquisador que chega a essas terras áridas encontra suas próprias respostas. Mas o verdadeiro propósito desses gigantescos desenhos continua encoberto pelo véu do tempo. Mas isso é apenas a primeira das muitas enigmas em nossa jornada pelo continente misterioso. Se nos movermos para o norte, em direção às densas florestas da América Central, nos espera uma descoberta não menos impressionante. Uma cidade antiga, cujos criadores, parece, desafiaram as próprias leis do tempo e do espaço. O enigmático Floresta de Pedra, mistérios do Stonehenge americano. Ao nos movermos pelas densas florestas da América Central, encontramos um descoberto não menos impressionante. A enigmática Floresta de Pedra, que muitos chamam de Stonehenge americano. Localizada em paisagens pitorescas do Novo Hampshire, esse complexo de construções de pedra desperta uma série de perguntas e teorias. Imagine, entre árvores antigas e sussurros do vento, erguem-se grandes blocos de pedra, dispostos em formas geométricas precisas, como um antigo calendário astronômico que observou o movimento do Sol ao longo de milênios. Quem criou esses monumentos e com qual propósito? Alguns historiadores sugerem que poderiam ter sido construídos pelos celtas, que chegaram a essas terras muito antes dos europeus pisarem no solo americano. Outros falam de antigos colonizadores que possivelmente foram movidos pela ideia de unir o terreno ao céu, criando templos peculiares para a adoração. Mas, de qualquer forma, a idade dessas estruturas de pedra remonta a eras passadas, e as datas exatas de sua construção estão envoltas em mistério. Arqueólogos ainda discutem, tentando determinar como e quando esses imensos blocos foram movidos e instalados em tal ordem precisa. Poderiam os antigos construtores possuir tecnologias perdidas para o mundo moderno, ou teriam utilizado forças da natureza e campos magnéticos para alcançar tais resultados? As complexas representações astronômicas dessas pedras sugerem que poderiam ter servido não apenas como calendário, mas também como locais para rituais ligados aos ciclos solares. Por que os antigos precisavam registrar cada momento solar? Talvez isso estivesse relacionado à sua fé em deuses que controlavam seu destino. Assim como as linhas de Nazca, o Stonehenge americano nos deixa com perguntas para as quais não há respostas claras. Como é possível que uma cultura tenha criado tais monumentos grandiosos que ainda hoje causam admiração e espanto? Mas essa não é a única pergunta que espera ser respondida. Se continuarmos nossa jornada pelos mistérios da América, nos aguardam ainda mais estranhos artefatos que colocam em dúvida tudo o que sabemos sobre as antigas civilizações. Quais eram os verdadeiros objetivos dos criadores dessas pedras? Talvez tenham nos deixado mensagens cifradas, esperando apenas serem descobertas? Ou sua mistério permanecerá para sempre oculto nas sombras dos séculos? As perguntas continuam, e as respostas, como sempre, escapam. Antiga Observatório, Círculo de Serpentina, no Ohio. Ao viajar por terras misteriosas da América, nos deparamos com uma descoberta fascinante que nos mergulha no mundo de antigos conhecimentos e mistérios. O Círculo de Serpentina, no Ohio, essa montanha terrestre gigante em forma de serpente, que se estende por mais de 4 quilômetros, desperta emoção e interesse genuíno. Imagine uma massa tão imponente, construída com tamanha precisão, que serviu não apenas como símbolo, mas também como observatório astronômico de antigos povos. Enquanto nos maravilhamos com suas formas e grandiosidade, surgem perguntas em nossa mente. Quem criou essa construção incrível e com qual propósito? Alguns pesquisadores sugerem que seus criadores possivelmente possuíam
profundos conhecimentos de astronomia e utilizaram figuras terrestres para rastrear ciclos celestes. As indicações da cabeça da serpente, que coincidem exatamente com o solstício de verão, sugerem que essa construção poderia ter sido usada como um local sagrado para rituais relacionados às mudanças de tempo. Mas como os antigos povos, sem tecnologias modernas, conseguiram alcançar tamanha precisão? Talvez eles tenham utilizado observações de estrelas e outros métodos, hoje perdidos, para criar uma obra de arte tão grandiosa e harmoniosa. É interessante notar que, ao longo dos séculos, esse objeto foi considerado sagrado por tribos indígenas, e seu significado, provavelmente, estava associado não apenas à astronomia, mas também às tradições culturais e à fé nos espíritos da natureza. Porque entre todas as construções terrestres, o Círculo de Serpentina se tornou um objeto de tão profundo respeito. O desejo dos antigos povos de harmonia com a natureza e os céus, possivelmente, foi a base para a criação dessa montanha misteriosa, mas até hoje isso permanece enigmático. Algumas teorias afirmam que esse lugar poderia ter servido não apenas como observatório, mas também como local de encontros e rituais, onde diferentes tribos se reuniam para discutir eventos importantes. No entanto, como em outros casos de antigos monumentos, nos deparamos com uma barreira insuperável de tempo. Muitas dessas conhecimentos foram perdidos, e seu significado permanece apenas na sombra do passado. Como inteiras gerações puderam construir tamanhas obras grandiosas e o que elas tentaram nos transmitir, seus descendentes? Essa pergunta continua sem resposta. Mas isso não é a única mistério que espera seu momento. Ao nos dirigirmos a outros artefatos misteriosos, descobrimos que muitos deles podem mudar nosso entendimento sobre antigas civilizações. Talvez entre eles haja outras construções que guardam seus segredos, esperando que alguém se interesse por elas novamente. Quantas coisas ainda desconhecidas existem para nós? Parece que cada passo por essa terra revela novos horizontes, cheios de mistérios e enigmas, e é justamente isso que torna nossa jornada pelas páginas da história tão fascinante e interminável. O mistério da cidade antiga, Tiwanaku, nas selvas da Bolívia. Convido-o a entrar no mundo dos mistérios antigos, onde lendas e realidade se entrelaçam em enigmáticos labirintos da história. A cidade de Tiwanaku, afundada na densa floresta de montanhas da Bolívia, é uma das estruturas megalíticas mais enigmáticas que já existiram em nosso planeta. Sua idade é contestada pelos cientistas, mas é certo que este lugar guarda muitos mistérios que ainda não foram desvendados. Imagine blocos de pedra imensos, cujos pesos às vezes atingem dezenas de toneladas, foram trabalhados com tamanha precisão que não é possível colocar sequer uma folha de papel entre eles. Como os antigos mestres conseguiram alcançar tamanha maestria? Quais ferramentas eles usaram para criar essa arquitetura que, na verdade, é um verdadeiro milagre do mundo? As lendas dos habitantes locais contam sobre deuses do céu, que teriam trazido conhecimento e tecnologias que permitiram construir essa cidade grandiosa. Mas o que há por trás dessas lendas? Talvez seja apenas uma tentativa de explicar o inexplicável, ou talvez nelas esteja a chave para desvendar o mistério de Tiwanaku. Enquanto os historiadores tentam determinar quando essa civilização foi fundada, surge a questão: quais eventos foram responsáveis por seu florescimento e possivelmente seu declínio? A grande pirâmide de Acapana, que se ergue sobre a cidade, também está envolta em mistério. Alguns pesquisadores acreditam que ela poderia ter servido não apenas como centro religioso, mas também como observatório para observar os ciclos celestes. Como os antigos habitantes conseguiram sincronizar suas construções com os movimentos do Sol e das estrelas? Essa conexão entre arquitetura e astronomia causa admiração e perplexidade. Mas isso não é a única mistério que Tiwanaku guarda.
As lendas locais afirmam que essa cidade foi o centro de uma antiga civilização que possuía conhecimentos únicos, perdidos ao longo dos séculos. Quem eram esses enigmáticos seres que criaram uma cultura tão complexa e avançada? Alguns pesquisadores sugerem que Tiwanaku poderia ter sido um elo entre diferentes civilizações da América do Sul, mas como eles poderiam trocar informações e tecnologias em uma área tão vasta? Cada pedra, cada bloco nessa cidade pode contar sua história, mas muitos deles permanecem em silêncio, guardando seus segredos de nós. Como é possível que uma cidade tão avançada, construída com tamanha precisão, tenha sido esquecida e perdida na floresta? As enigmas de Tiwanaku não se limitam à sua arquitetura. Os habitantes locais ainda contam sobre fenômenos estranhos que ocorreram nesse lugar, sobre fogos misteriosos que apareciam no céu e sobre sons que vinham das profundezas da floresta. O que é isso? Apenas produto da imaginação ou testemunho de algo maior? As perguntas se multiplicam, enquanto as respostas continuam a escapar. Assim, nos encontramos novamente diante de uma fronteira intransponível do tempo, que nos separa da compreensão desses antigos mistérios. O que aconteceu com Tiwanaku e seus habitantes? Como podemos nos aproximar da solução desse enigma se mesmo as perguntas mais simples permanecem sem resposta? Talvez, nas selvas da Bolívia, estejam escondidos lugares ainda mais surpreendentes, prontos para revelar seus segredos a quem se atrever a procurá-los. Quantos mistérios ainda estão escondidos nas sombras da história? Cada novo descobrimento apenas destaca que nossa história está cheia de mistérios, esperando seu momento. Megalitos de Sacsayhuaman, um mistério de uma herança extraterrestre. Ao mergulhar no mundo dos mistérios antigos, é impossível ignorar outra construção incrível, Sacsayhuaman, localizada perto da majestosa cidade de Cusco, no Peru. Este complexo megalítico, composto por paredes ciclópeas feitas de grandes pedras, cada uma pesando até 200 toneladas, parece evocar imagens de construtores extraterrestres que deixaram sinais enigmáticos e rastros. Como esses blocos maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, sem uma gota de cimento, foram instalados? Esta pergunta tem intrigado estudiosos e arqueólogos por muitos séculos. As paredes de Sacsayhuaman, como guardiões do passado, permanecem imóveis, protegendo seus segredos, mas as tecnologias do século XXI não conseguem reproduzir a precisão e a habilidade com que esses edifícios foram construídos. Como os antigos incas alcançaram esse nível de engenharia, utilizando apenas ferramentas primitivas? Uma das características mais enigmáticas dessas paredes é que entre as pedras é impossível passar até mesmo uma lâmina de faca, o que põe em dúvida as representações tradicionais sobre a construção da antiguidade. Alguns estudiosos sugerem que essa precisão pode estar relacionada a antigos conhecimentos sobre a natureza dos materiais, dos quais hoje temos apenas uma compreensão vaga. Mas o que é ainda mais intrigante são os mistérios que cercam o próprio processo de instalação dessas pedras. Como elas foram movidas se as tecnologias modernas ainda não conseguem repetir essas manipulações? As perguntas se multiplicam e as respostas se tornam mais raras. Existem várias teorias, desde as mais plausíveis até as mais exóticas. Alguns cientistas acreditam que os incas utilizaram técnicas especiais para o transporte e instalação das pedras, como água ou areia, para facilitar o processo. Outros sugerem que os antigos construtores possuíam conhecimentos únicos sobre sons e vibrações, que os ajudavam a trabalhar com esses grandes blocos. Mas como explicar a precisão incrível do ajuste? Essas perguntas permanecem sem resposta, criando uma atmosfera de mistério em torno de Sacsayhuaman. As lendas locais também alimentam mitos de que as paredes foram construídas com a ajuda de deuses ou extraterrestres, o que apenas adiciona
mais mistérios e perplexidades. Como não se deixar envolver por essa sensação ao estar diante desses grandiosos edifícios que parecem ter sido esquecidos pelo tempo e pela ciência? Mas Sacsayhuaman não é a única enigmática construção escondida nas montanhas peruanas. Ele também está cercado por mitos sobre túneis secretos e corredores subterrâneos que, segundo os boatos, conectam-no a outros locais antigos. Quais são os verdadeiros tamanhos desse complexo? O que mais essa antiga terra guarda em si? Pode haver ainda mais megálitos, ainda mais impressionantes, esperando serem descobertos e prontos para contar suas histórias. Então, o que realmente aconteceu com Sacsayhuaman e seus enigmáticos construtores? Quantos mais mistérios nossa história ainda guarda? Cada novo passo na busca por respostas apenas destaca que estamos na porta de grandes descobertas, capazes de mudar nossa compreensão do passado. As pirâmides de Tikal, um enigma maia, oculto nas selvas da Guatemala. Quando se fala em pirâmides, a maioria de nós logo imagina grandiosos monumentos do Antigo Egito, mas o mundo está cheio de surpreendentes descobertas que ainda aguardam seu momento. No coração da Guatemala, entre densas selvas, encontra-se uma das cidades mais enigmáticas da antiguidade Tikal. Esta cidade maia não só impressiona com seus feitos arquitetônicos, mas também com seus muitos mistérios sobre os quais a humanidade ainda sabe muito pouco. As pirâmides erguidas aqui não serviam apenas como locais de adoração, mas também como importantes centros culturais e rituais. Como é que esses grandiosos monumentos acabaram se tornando esquecidos entre as densas florestas? Uma das pirâmides mais interessantes é a Pirâmide de Idália, que atrai atenção não apenas por seus tamanhos, mas também por suas únicas propriedades acústicas. Se você se posicionar em sua base e bater palmas, o som, ao se refletir nas paredes, preenche o espaço, criando um efeito que lembra o grito de um pássaro sagrado, o Quetzal. Como os antigos arquitetos conseguiram alcançar tamanha precisão na acústica? Talvez não tenha sido mera coincidência, mas uma parte bem planejada dos rituais, onde o som desempenhava um papel crucial. Imagine como, na antiguidade, sob a sombra dessas colossais estruturas, eram realizados rituais cheios de magia e mistérios. Mas o que está por trás desses surpreendentes efeitos acústicos? Algumas teorias sugerem que os maias possuíam conhecimentos únicos sobre as propriedades do som e sua interação com o ambiente. Mas até hoje, isso continua sendo um enigma. E como exatamente eles utilizaram esses conhecimentos em sua prática? Além dos fenômenos acústicos, Tikal também é envolto em muitas lendas sobre túneis secretos e corredores subterrâneos, que, segundo os boatos, conectavam a cidade com outros importantes centros da civilização maia. Qual é o verdadeiro propósito dessas estruturas? Que elas guardavam em si? E quais mistérios poderiam revelar se pudessem falar? Estudos científicos mostram que Tikal não era apenas uma cidade, mas um verdadeiro centro cultural e político, onde ocorriam eventos importantes para a sociedade maia. No entanto, apesar de todos os esforços dos arqueólogos, muitos aspectos de sua história ainda estão cobertos de mistério. Como é que uma cidade tão poderosa poderia desaparecer e o que aconteceu com seus habitantes? Imersos nesse enigma, compreendemos que ainda temos muito a descobrir entre as densas copas das árvores que estão aqui há milhares de anos. O que mais pode estar escondido nas profundezas das selvas da Guatemala? Talvez, entre sua vegetação, haja outros esquecidos centros urbanos, aguardando sua descoberta, prontos para revelar seus antigos segredos. Cada nova descoberta apenas sublinha que sabemos muito pouco sobre as grandes civilizações do passado. Mas quantos mistérios ainda restam por desvendar na história dos maias e suas pirâmides? Rostos de pedra, olhando para o céu. O mistério das cabeças olmecas no México. No coração do México,
entre colinas verdes e planícies férteis, erguem-se gigantescas cabeças de pedra que, como se olhassem para o vasto céu, guardam em si os segredos da antiga civilização olmeca. Essas monumentais esculturas, com peso de até 40 toneladas, impressionam não apenas pelo tamanho, mas também pelas características detalhadas dos rostos, desde olhos profundamente colocados até lábios expressivos. Cada cabeça parece única e viva. Mas quem eram esses mestres capazes de criar tais maravilhas? Como conseguiram cortar e transportar esses grandes blocos de pedra sem tecnologias modernas? Até hoje, não há respostas definitivas para essas perguntas, tornando as cabeças olmecas ainda mais misteriosas. Alguns pesquisadores sugerem que os olmecas poderiam ter tido contato com outras civilizações, possivelmente até da distante África, mas nenhuma prova convincente dessas teorias foi encontrada. Surge uma série de perguntas. Como os antigos povos poderiam ter tido tais amplas conexões? E como conseguiram criar tais complexas obras de arte em condições de recursos limitados? Talvez os olmecas possuíssem conhecimentos e tecnologias que foram perdidos ao longo dos séculos, ou talvez essas cabeças tivessem algum significado simbólico para sua cultura. Qual é a mensagem oculta nos rostos dessas pedras? Alguns pesquisadores veem as cabeças olmecas como representações de líderes ou deuses, outros como símbolos de poder e unidade. Mas o que elas realmente representam? Em torno dessas misteriosas esculturas, existem não apenas teorias científicas, mas também lendas. Dizem que essas cabeças são capazes de transmitir força e sabedoria aos que puderem compreendê-las. No entanto, além de tudo isso, permanece a mais simples das perguntas não respondidas: de onde os olmecas tiraram a pedra para suas esculturas? Alguns pesquisadores apontam para pedreiras próximas, mas as tecnologias de processamento e transporte desses pesados volumes permanecem na sombra. Como os antigos povos poderiam lidar com esses gigantes quando nós, com nossas tecnologias modernas, ainda não conseguimos dar uma resposta definitiva a essas perguntas? Há muito de incerto e cada novo passo na decifração dessas cabeças abre novos horizontes para a pesquisa. Mas isso não é a única pergunta relacionada aos olmecas. Passando dos rostos de pedra para outros enigmáticos artefatos, deparamos com uma série de mistérios não resolvidos que continuam a intrigar cientistas e pesquisadores ao redor do mundo. Qual é o verdadeiro legado dos olmecas e quais outros segredos podem estar escondidos sob as camadas do tempo? As perguntas permanecem abertas, e talvez, justamente nisso, reside a magia das antigas civilizações. Elas continuam a nos fascinar, deixando-nos com sede de novas descobertas. Cidade desaparecida, Palenque e seu misterioso templo. Sobre a cortina de uma densa floresta verde, envolta em um manto de névoa, esconde-se a cidade de Palenque, um dos locais mais enigmáticos da civilização maia. Esta antiga cidade, outrora próspera e vibrante, hoje atrai a atenção não apenas por seus arquitetônicos maravilhas, mas também pela sombra de mistério que envolve seu desaparecimento. Como poderia um centro tão avançado de cultura e ciência, com conhecimentos avançados em astronomia e matemática, desaparecer de repente? Palenque, com seus grandiosos templos e estátuas esculpidas, simboliza o apogeu da civilização maia, mas seus mistérios permanecem não resolvidos. No centro da cidade, encontra-se um templo onde arqueólogos descobriram uma tumba que lembra um navio espacial. O sarcófago, adornado com imagens enigmáticas, tornou-se objeto de debates entre os pesquisadores. Alguns o chamam de astronauta maia, afirmando que esses antigos povos poderiam ter conhecimentos sobre o cosmos que nos são desconhecidos. O que exatamente está representado nesse sarcófago? Por que alguns pesquisadores estão certos de que os maias poderiam ter viajado pelas estrelas? Existem tecnologias ocultas que foram perdidas ao longo do tempo?
Essas perguntas nos deixam em expectativa de respostas, mergulhando-nos em um ambiente de mistério e perplexidade. A tumba em Palenque, cercada por lendas e mitos, desperta não apenas o interesse científico, mas também a admiração mística. Como poderiam esses antigos povos criar semelhantes maravilhas e como eles poderiam ter ligado seus conhecimentos sobre o cosmos à vida cotidiana? Pesquisadores continuam a analisar símbolos e hieróglifos únicos, mas ainda não conseguiram decifrá-los. Algumas teorias sugerem que as imagens no sarcófago poderiam representar algo maior do que apenas arte, poderia ser uma mensagem de um passado distante, esperando seu momento para ser revelada. Mas como poderia desaparecer uma cidade tão avançada como Palenque? Alguns historiadores afirmam que a causa poderia ter sido uma catástrofe ecológica ou conflitos internos, enquanto outros acreditam que a influência de civilizações mais poderosas poderia ter desempenhado um papel. Palenque tornou-se uma vítima de seus próprios avanços? A cidade, outrora cheia de sons de vida, agora permanece na sombra, e cada novo passo em seu estudo abre novos horizontes para reflexões. Mas isso não é a única pergunta que paira sobre o mistério. Ao passar da tumba para outros aspectos enigmáticos da cultura maia, encontramos uma multidão de mistérios não resolvidos que continuam a intrigar cientistas e buscadores de aventuras. Quais outros segredos os jungles guardam e quais outros artefatos podem lançar luz sobre a história enigmática dessa grande civilização? As perguntas permanecem abertas, e possivelmente é exatamente isso que torna os antigos povos tão fascinantes. Eles continuam a nos encantar, deixando-nos com sede de novos descobrimentos e desvendamentos. Coincidência estranha. Os Moai da Ilha de Páscoa. Em uma ilha remota, no meio do Oceano Pacífico, onde se erguem misteriosos gigantes de pedra, os Moai. Essas estátuas monumentais, semelhantes a velhas sentinelas, vigiam o mar, desafiando o tempo e a razão. A ilha, que pertence ao Chile, ficou isolada por muito tempo, e não é de menos que ali se desenvolveu uma cultura única, cheia de mistérios e enigmas. Como é possível que pessoas tão distantes de outras civilizações criassem obras tão grandiosas de arte? Seus tamanhos e formas causam admiração e espanto, mas ainda mais, perguntas surgem em relação ao seu transporte. Como esses grandes blocos de pedra, com peso de várias toneladas, foram movidos pela ilha? Existem tecnologias ou métodos ocultos que foram perdidos ao longo do tempo? Alguns pesquisadores sugerem que os Moai poderiam caminhar por si mesmos, utilizando mecanismos complexos, mas como isso poderia ser realizado em um ambiente insular com recursos limitados? Uma das perguntas mais intrigantes é que, sob a terra de algumas estátuas, foram encontrados corpos, como se esses gigantes não fossem apenas reflexos de status, mas algo maior. O que está escondido sob a superfície da terra? Talvez sejam símbolos que possam contar sobre rituais antigos ou histórias gravadas na pedra. Mas será que essas estátuas, que representam nossos antepassados, faziam parte de uma cultura ainda mais profunda que não foi registrada na história? Estudos mostram que os Moai foram criados dentro de um sistema ligado ao culto aos antepassados, mas como exatamente esse sistema funcionava? Existem analogias entre a cultura maia e a Ilha de Páscoa? Alguns cientistas acreditam que ambas as civilizações poderiam ter visões de mundos semelhantes, apesar da distância e da ausência de contatos diretos. Isso levanta mais perguntas. Será que as antigas nações poderiam de alguma forma trocar conhecimentos ou ideias, mesmo isoladas? Como é que dois mundos diferentes poderiam criar monumentos tão semelhantes, cheios de mistérios e grandiosidade? Suas características de pedra, como se estivessem congeladas no tempo, nos fazem sentir que elas guardam algum segredo antigo, esperando para ser revelado. Assim, das enigmas de Palenque, passamos para os Moai,
mas os mistérios que cercam essas estátuas continuam sem solução. Talvez exatamente nisso esteja sua magia. Elas continuam a nos fazer refletir sobre o quanto ainda não sabemos sobre as antigas civilizações, seus avanços e perdas. Quais outros mistérios nosso mundo esconde? Cada novo artefato, cada nova descoberta, pode abrir uma cortina sobre o que foi esquecido, deixando-nos com perguntas às quais o tempo ainda não dá respostas. O mistério dos pedregulhos que se movem na Vale da Morte. Mas isso não é a única enigmática que fascina os cientistas e amantes de mistérios. Vamos falar sobre a Vale da Morte, localizada na Califórnia, Estados Unidos, onde eventos incríveis acontecem no fundo de um lago seco chamado Hiker, capazes de causar arrepios e perplexidade. Aqui, entre vastas extensões desertas, é possível encontrar os chamados pedregulhos que se movem. Esses grandes blocos de pedra, com peso de até 10 quilos, deixam por si só rastros misteriosos, como se alguém invisível os movesse pela superfície da Terra. Como isso é possível? Muitos acham que esses fenômenos pertencem ao campo do misticismo, mas os cientistas, equipados com tecnologias modernas, começaram a desvendar esse mistério. Existem até mesmo testemunhos confiáveis de que as pedras realmente se movem, deixando longas trilhas na terra seca. No entanto, apesar das pesquisas realizadas, uma explicação completa desse fenômeno ainda não foi encontrada. Alguns cientistas sugerem que condições climáticas específicas podem estar envolvidas no movimento das pedras, criando condições ideais para seu deslizamento. Por exemplo, durante noites frias, a água pode congelar e formar uma camada de gelo, permitindo que as pedras se movam quando a temperatura sobe. Mas como explicar as pedras que se movem por grandes distâncias? E por que suas trajetórias são tão diversas e imprevisíveis? Como esses simples pedregulhos podem se tornar participantes de uma dança misteriosa da natureza? As perguntas se multiplicam e as respostas ainda estão envoltas em névoa. Parece que mesmo hoje, com nossos avanços científicos, ainda não conseguimos entender completamente esse fenômeno estranho. Talvez cada pedra esconda sua própria história, cheia de enigmas e peculiaridades das quais ainda não temos conhecimento. Os moradores locais, muitos dos quais observam os pedregulhos que se movem ao longo de toda a sua vida, falam deles com respeito e reverência, como se fossem algo mágico e místico. Eles contam histórias sobre como as pedras se moviam à noite, quando as estrelas brilhavam mais intensamente. Mas o que acontece se esses pedregulhos não forem apenas uma anomalia natural, mas algo maior? Podem ter sido parte de rituais antigos dos quais não temos conhecimento? Ou talvez sejam símbolos de uma civilização esquecida que nos deixou um enigma para que buscássemos respostas? O que você acha que está por trás desse fenômeno incrível? Quais são ainda os mistérios que a Vale da Morte guarda em si? Continuando nossa jornada pelo mundo dos mistérios antigos, podemos apenas especular sobre quantas histórias ainda não desvendadas estão escondidas sob a superfície da Terra, esperando para serem reveladas. Talvez os pedregulhos que se movem sejam apenas o começo de uma grande jornada no mundo do desconhecido e do misterioso, onde cada descoberta gera novas perguntas. O que mais podemos aprender sobre nosso planeta e sobre nós mesmos se apenas estivermos dispostos a explorar o desconhecido? Pirâmide escondida sob colinas, o mistério de Cholula. Mas isso não é a única enigmática que mantém os caçadores de aventuras e os amantes de histórias de civilizações esquecidas. Vamos falar de Cholula, no México, onde sob uma colina aparentemente insignificante, com uma igreja de Santa Maria, encontra-se a maior pirâmide do mundo em termos de volume. Durante muito tempo, esse lugar foi considerado apenas uma colina, e só durante as escavações arqueológicas foi descoberto que sob ela se escondia uma construção antiga, grandiosa e enigmática. Como aconteceu que uma construção tão grandiosa
foi abandonada ao esquecimento. Os espanhóis, que chegaram a essas terras, destruíram muitos elementos da cultura local e, segundo a história, eles construíram uma igreja diretamente no topo da pirâmide para fechar um local sagrado que, possivelmente, estava ligado a práticas religiosas profundas dos povos locais. Esse ato não apenas fechou fisicamente o acesso ao legado antigo, mas também, simbolicamente, apagou a memória da grandeza da cultura que outrora prosperava. Imagine-se em pé, na base de uma colina, sem suspeitar que sob seus pés está escondido um testemunho da arquitetura e cultura antigas, das quais sabemos tão pouco. A pirâmide de Cholula, construída com milhões de tijolos queimados ao sol, possui vários níveis e um sistema complexo de túneis que ainda hoje permanecem desconhecidos. Como os antigos construtores puderam criar uma construção tão grandiosa sem tecnologias modernas? Alguns pesquisadores sugerem que essa pirâmide não era apenas um local de adoração, mas também um observatório astronômico capaz de prever mudanças sazonais e eventos astronômicos importantes. Mas qual era o verdadeiro propósito desse lugar enigmático? O que exatamente os antigos buscavam em seus rituais realizados no topo da pirâmide? As respostas a essas perguntas se perdem na névoa da história, e cada nova camada de terra escavada gera novas teorias e suposições. Os moradores locais, com orgulho, contam histórias sobre seu legado, compartilhando lendas sobre como a grandiosa pirâmide já foi um lugar de poder, onde as pessoas podiam se comunicar com os deuses. Mas como aconteceu que esse lugar foi esquecido por séculos? E será que os espanhóis realmente intencionalmente o esconderam para apagar os vestígios da cultura antiga? Ou será que existe algo ainda mais misterioso que não conseguimos entender? Quais são os outros mistérios que Cholula guarda em si? Ao mergulharmos nos estudos dessa pirâmide, percebemos que a humanidade sempre buscou suas raízes, e cada descoberta abre novos horizontes. Podemos apenas sonhar com quantas outras verdades estão escondidas sob as camadas da Terra, esperando serem reveladas. E assim que começarmos a buscar respostas, novas perguntas já estarão prontas para surgir em nossa consciência, lembrando-nos de que a história está cheia de enigmas esperando seu momento. O mistério da fortaleza de Ollantaytambo. Construtores ou magos? Quando falamos sobre os mistérios das antigas civilizações, a fortaleza de Ollantaytambo, no Peru, ocupa um lugar especial nesta lista. Localizada a uma altitude superior a 2.700 metros, entre as majestosas montanhas dos Andes, essa fortaleza, construída pelos Incas, impressiona pela sua arquitetura. Terraços escalonados e muralhas, compostas por gigantescos blocos de pedra, causam admiração, pois foram erguidas com tamanha precisão que é impossível passar até mesmo uma folha de papel entre elas. Como os Incas conseguiram criar uma construção tão grandiosa, respeitando não apenas as leis da arquitetura, mas também, aparentemente, violando as leis da geometria? Isso levanta muitas perguntas. Como eles conseguiram erguer tamanhas massas de pedra a tamanha altura? Existem várias teorias, mas nenhuma delas pode dar uma resposta definitiva. Alguns pesquisadores sugerem que os Incas utilizaram métodos únicos de tratamento da pedra que lhes permitiam manipular suas propriedades. Segundo rumores, há sinais de que a pedra era macia durante o processamento, o que põe em dúvida nossas ideias sobre as tecnologias tradicionais dos antigos construtores. Mas como isso poderia ser possível? Talvez os Incas tivessem segredos perdidos ao longo dos séculos, ou talvez utilizassem rituais mágicos para controlar os materiais naturais. Entre as terraços e as massivas muralhas da fortaleza de Ollantaytambo, é possível sentir o eco das vozes antigas, contando histórias de mistérios desconhecidos. Os moradores locais contam com orgulho lendas sobre como, em tempos passados, eram realizados rituais que conectavam as pessoas com os espíritos dos antepassados.
Esse aspecto místico da fortaleza apenas aumenta o interesse pela sua história. Quais eram os verdadeiros objetivos de sua construção? Era apenas uma fortaleza militar ou um local de rituais sagrados? Pesquisas indicam que Ollantaytambo também poderia ter servido como um observatório astronômico, de onde os incas observavam os movimentos das estrelas, orientando-se nelas em seus rituais e na vida cotidiana. No entanto, como os antigos construtores conseguiram integrar tantas funções diferentes em uma única construção? O que eles tentavam esconder, ou, ao contrário, transmitir para as futuras gerações? Não é surpreendente que essa fortaleza continue a causar espanto entre arqueólogos e historiadores. Alguns acreditam que os incas utilizaram métodos inusitados de transporte de pedras, como rolos de madeira ou até mesmo um sistema de canais. Mas como eles conseguiram lidar com tão gigantescos blocos sem a ajuda de tecnologias modernas? E o que fazer com aqueles estranhos sinais de processamento de pedra que põem em dúvida toda a nossa visão da história antiga? As pesquisas continuam, e cada nova camada de terra revelada pelos arqueólogos abre novas perguntas, que apenas aumentam o sentimento de mistério. Ollantaytambo não é apenas uma fortaleza, é um monumento único, refletindo o desejo da humanidade de entender suas raízes e sua conexão com as antigas civilizações. Muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. O que mais essa fortaleza esconde? Quantos mais mistérios ainda estão esperando para serem descobertos enquanto tentamos desvendar seus segredos? Ao mergulhar no mundo de Ollantaytambo, percebemos que a história está cheia de mistérios e apenas uma pequena parte deles foi revelada. Quantos ainda estão por descobrir? Teotihuacan. Cidade sem ângulos retos, a cidade misteriosa de Teotihuacan, no México, parece estar perdida no tempo, continuando a atrair estudiosos com seu passado enigmático. Este lugar, onde não há um único ângulo reto, impressiona com sua arquitetura e grandiosidade. As grandes pirâmides do Sol e da Lua, que se erguem sobre o horizonte, parecem nos chamar para desvendar seus mistérios. Construídas muito antes da chegada dos astecas, essas estruturas monumentais guardam em si muitos enigmas que ainda hoje permanecem sem solução. Quem foram os criadores de Teotihuacan? Qual era sua cultura e como alcançaram tal nível de maestria na construção? Existem muitas teorias, mas cada uma delas levanta mais perguntas do que responde. Alguns cientistas sugerem que a cidade pode ter sido construída sob a influência dos Atlantes ou de outras civilizações esquecidas que possuíam conhecimentos desconhecidos. Como isso poderia ter ocorrido? Não menos intrigante é o enigma das proporções de Teotihuacan, que de maneira surpreendente coincidem com as do Egito. Esse fato gera debates entre historiadores e arqueólogos. Os antigos povos poderiam ter trocado conhecimentos e tecnologias em tal nível, ou isso é apenas uma coincidência? Independentemente disso, as teorias sobre possíveis ligações entre culturas apenas aumentam o mistério desse antigo cidade. As pirâmides, erguidas com precisão, continuam a fascinar até hoje. Quando você está na base da pirâmide do Sol, você sente como se a própria Terra estivesse sussurrando seus segredos e o Sol, como um antigo deus, observasse você de cima. O que esses gigantes de pedra guardam? Seriam eles locais de adoração ou serviam como observatórios astronômicos? As pesquisas mostram que Teotihuacan pode ter sido não apenas um centro religioso, mas também um importante nó comercial, onde povos de toda a região da Mesoamérica se encontravam. Imagine como, nesse lugar cheio de vida, ressoavam vozes de diferentes culturas, como as pessoas trocavam mercadorias e conhecimentos. Mas quem governava essa complexa sociedade? Alguns cientistas propõem que em Teotihuacan existia um conselho de anciãos que tomava decisões importantes, mas as provas dessa hipótese são escassas. Com cada descoberta, cada artefato encontrado, o mistério de Teotihuacan
se aprofunda. Gravuras e frescos encontrados nas paredes dos edifícios contam sobre rituais realizados ali, mas seu verdadeiro significado ainda escapa de nós. Como os antigos habitantes poderiam ter criado um sistema tão complexo de símbolos e significados? O que eles tentavam transmitir às gerações futuras? As lendas locais dizem que, em algum momento, Teotihuacan foi habitado por deuses. Mas o que aconteceu com eles? Esse lugar, onde cada pedra, cada canto está impregnado de uma atmosfera de mistério e enigmas, nos deixa com perguntas para as quais não há respostas. Quantos maravilhosos mistérios estão escondidos sob a camada dos séculos? Talvez as respostas nos esperem no fundo de poços abandonados ou nas profundezas da terra. Mas enquanto a história de Teotihuacan permanece sem solução, cada nova descoberta apenas destaca o quão pouco sabemos sobre as antigas civilizações. E é possível que, no mundo, existam outras cidades escondidas, semelhantes a Teotihuacan, que também guardam seus segredos, esperando que a humanidade volte a prestar atenção nelas. Quais são os mistérios que ainda estão por ser descobertos? Cavernas de Puerto Rico, portas para outros mundos? Imerso no misterioso mundo subterrâneo das cavernas de Puerto Rico, descobrimos algo maior do que meras formações naturais. Esses espaços enigmáticos, que se estendem mais fundo do que podemos imaginar, guardam não apenas cachoeiras e estalactites, mas também vestígios de antigas civilizações, das quais sabemos muito pouco. Nas paredes das cavernas, podemos ver petroglifos deixados por habitantes misteriosos, que, segundo lendas locais, poderiam ser seres subterrâneos. O que eles tentavam nos comunicar através desses desenhos enigmáticos criados ao longo dos séculos? Quais eram seus pensamentos e sentimentos quando deixavam suas marcas nessas profundezas escuras? Alguns pesquisadores sugerem que essas cavernas poderiam ter servido como locais sagrados para antigos sacerdotes que realizavam rituais comunicando-se com espíritos. Mas como eles puderam criar um sistema tão complexo de símbolos e significados, oculto dos olhos dos estranhos? Cada petróglifo não é apenas uma representação, mas uma mensagem cifrada que pode ter a chave para entender sua cultura. Lendas locais contam que as cavernas são portas para outros mundos, onde habitam os espíritos dos antepassados, e que é exatamente aqui que podemos encontrar respostas para as perguntas mais antigas. Mas qual é a natureza desses mundos? Eles são apenas criações da imaginação ou uma reflexão das profundezas de medos e esperanças daqueles que viveram aqui há muitos séculos? Escavações arqueológicas nessas cavernas trazem novas descobertas, mas elas frequentemente não coincidem com os dados históricos conhecidos sobre as civilizações que habitavam o Caribe. Isso apenas aumenta o interesse pelas enigmas associados a essas cavernas. Como poderiam existir civilizações cujos vestígios não estão registrados? Talvez elas fossem tão avançadas que não deixaram provas materiais. Ou talvez sua história tenha sido intencionalmente apagada da memória das gerações. Alguns acreditam que esse lugar não é apenas uma caverna, mas um verdadeiro depósito de conhecimento esperando para ser descoberto. Pesquisas mostram que as cavernas de Puerto Rico poderiam ter servido não apenas como esconderijos, mas também como locais onde ocorreram eventos importantes. Lendas sobre seres subterrâneos que poderiam interagir com o mundo acima da Terra foram transmitidas de geração em geração. Mas esses seres realmente existiram ou são apenas mitos gerados pela imaginação humana? Ao mergulharmos nessas cavernas, não podemos deixar de nos perguntar: quantos mais mistérios essa terra guarda? Talvez, nas profundezas dessas cavernas, estejam as respostas para as perguntas que nos atormentam. Alguns pesquisadores tentam desvendar esses enigmas, mas cada novo passo apenas aprofunda-os. A imersão nesses mundos escuros se torna uma jornada não apenas no tempo, mas também no espaço,
onde realidade e mitologia se cruzam. Quais são as verdadeiras dimensões dessas cavernas? Talvez elas se estendam tão profundamente que suas profundezas nunca serão completamente exploradas. Os mistérios que guardam podem ser não apenas arqueológicos, mas também metafísicos, levantando questões sobre a natureza do destino humano e nosso lugar nesse mundo. Enquanto continuamos a explorar esses enigmáticos subterrâneos, não podemos deixar de nos perguntar: quantos outros lugares como esses existem na Terra, esperando para serem descobertos? Cada passo por esses antigos corredores revela um pouco mais do véu do mistério, nos fazendo refletir sobre quantas coisas ainda não sabemos sobre o mundo ao nosso redor. E possivelmente, através dessas cavernas, poderemos olhar para o abismo dos séculos, onde estão escondidos os enigmas não resolvidos da humanidade. O Templo de Quetzalcóatl, um mistério de construção em uma noite. Ao nos movermos das profundezas escuras das cavernas de Puerto Rico para os espaços ensolarados do México, nos deparamos com outra grande enigmática, o Templo de Quetzalcóatl, em Chichén Itzá. A lenda conta que este templo foi construído em uma noite com a ajuda de forças sobrenaturais, o que nos faz refletir. Como as antigas civilizações puderam alcançar tamanhas alturas na arquitetura e engenharia? O templo que se ergue sobre as florestas impressiona com seus tamanhos e precisão, e suas escadas, criadas com uma precisão incrível, levam até o topo, como se estivessem tentando tocar o divino. Mas quem foram aqueles construtores que, segundo a tradição, conseguiram concluir tamanha obra-prima em uma única noite? Talvez não fossem apenas humanos, mas verdadeiros mestres de seu ofício, dotados de conhecimentos perdidos para o mundo moderno. Em cada equinócio de primavera, algo extraordinário ocorre nas escadas do templo. A brincadeira de luz e sombra cria a ilusão de que uma serpente, símbolo do deus Quetzalcóatl, está rastejando pela escada. Esta visualização fascinante é resultado de cálculos precisos dos antigos arquitetos, que, sem dúvida, possuíam conhecimento sobre o movimento solar e seu impacto na estrutura do edifício. Como eles conseguiram calcular todos os elementos com tamanha precisão? O que mais seus conhecimentos poderiam esconder, inacessíveis para nós? Talvez, em sua sabedoria, estejam contidos os chaves para desvendar muitos outros mistérios do mundo antigo. Mas não menos interessante é a história do próprio deus Quetzalcóatl, que, segundo os mitos, foi não apenas o criador, mas também o protetor dos homens. Como ele poderia proteger este magnífico templo? As lendas sobre sua chegada e partida estão cheias de simbolismo e enigmas, refletindo não apenas as crenças dos antigos maias, mas também sua profunda conexão com a natureza e o cosmos. Mas por que exatamente este templo se tornou o foco de tão poderosos mitos? O que ele simbolizava para as pessoas que viviam naquela época? As pesquisas mostram que o templo de Quetzalcóatl poderia servir não apenas como um centro religioso, mas também como um observatório astronômico. Os cientistas encontram cada vez mais evidências de que os maias usaram este templo para observar corpos celestes. Mas como eles puderam criar cálculos astronômicos tão precisos sem as tecnologias modernas? Cada descoberta apenas reforça quão enigmática e complexa era a civilização maia. Talvez seus conhecimentos tenham sido perdidos nas profundezas da história, e seus feitos permanecerão para sempre inescrutáveis. Mas este não é o único mistério relacionado a Chichén Itzá. Em muitos lugares ao redor do mundo, podemos encontrar construções semelhantes, também envolvidas em mistérios. Quantos outros grandes templos e conhecimentos invisíveis estão ocultos de nossa visão? Talvez cada uma dessas estruturas contenha segredos que aguardam o momento de serem revelados. Quantos mistérios ainda aguardam o momento de serem descobertos, enquanto continuamos a explorar um mundo cheio de enigmas e maravilhas? E possivelmente é através de templos como o de Quetzalcóatl
que poderemos tocar nas verdades antigas, que ainda permanecem inescrutáveis até hoje. Em conclusão do nosso fascinante périplo pelas enigmas da antiguidade, vamos novamente lançar um olhar sobre as grandiosas construções que não apenas existem, mas também são oficialmente reconhecidas como herança histórica da humanidade. O Templo de Quetzalcóatl, assim como muitos outros monumentos, continua a guardar mais mistérios do que podemos imaginar. Cada uma de suas pedras, cada entalhe, cada degrau é cercado por um aura de desconhecido, e essa luz mística nos cega, nos convidando a mergulhar mais fundo em sua história. Mas o que mais está oculto nas profundezas dessas antigas construções? Quais mistérios e saberes ainda esperam serem revelados? Nós, pesquisadores modernos, apenas podemos especular sobre a grandiosidade e a profundidade da sabedoria daqueles que criaram essas obras-primas. Podemos apenas sonhar com o dia em que poderemos abrir novas páginas de sua história. Quantos lugares maravilhosos ainda existem no mundo, aguardando serem descobertos? Quais deles causaram a maior impressão em você? Talvez você mesmo sonhe visitar um desses antigos templos para tocar sua magia e mistérios. Escreva nos comentários quais construções o inspiraram mais e quais histórias você gostaria de ouvir no futuro. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Há muitas histórias emocionantes sobre grandes enigmas do nosso mundo por vir. E lembre-se, o que sabemos é apenas uma pequena parte do grande painel da história, repleto de mistérios e enigmas não resolvidos, que continuam a nos atrair com sua luz misteriosa.